Lembrando que na gravação, se eu não me engano, só aparece eu, tá bom? Para vocês não se preocuparem. Então, vamos fazer uma oração aqui e no dia de hoje o tema é a unção do Espírito Santo, parte 2. Como descobrir a minha tarefa, o meu chamado, aquilo que eu devo, aquilo que eu posso e, na verdade, devo fazer no reino de Deus. Vamos orar, Pai. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado, Pai, pela tua benignidade, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelos teus livramentos, pela sabedoria, meu Deus, do Espírito Santo que está conosco para nos ajudar, para nos guiar, para nos sustentar, Pai amado, para nos ensinar aquilo que pela força humana, pela capacidade humana, não poderíamos e não conseguiríamos saber. Pai amado, te damos graças, porque a ti, ó Pai Celestial, aprouve revelar essas coisas aos pequeninos, aprouve ao Senhor ensinar essas coisas aos pequeninos, a ti aprouve ensinar. E tu disseste: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E tu disseste, Pai amado, vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Pai amado, nós cremos que tu és aquele, o que mais tem interesse em nos ensinar, na verdade. Tu és aquele que deseja nos ensinar, pois o Senhor disse: Vinde e aprendam a fazer o bem. Aprendam a fazer o bem. Portanto, Pai amado, nos ensina a fazer a tua vontade. Nos ensina não somente a tua vontade, mas também nos ensina a fazer a tua vontade. Nos capacita para fazer a tua vontade. Não queremos, ó Pai, somente guardar no coração e na mente. Queremos praticar. Nos dá essa graça, Pai amado, de praticar o que estamos estudando, o que estamos ouvindo, o que estamos lendo na leitura de João. Nos ensina, Pai amado, por favor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedimos que o Senhor abençoe esses próximos minutos que teremos aqui juntos. Fala conosco, nos ensina e nos capacita. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, no dia de hoje, a unção do Espírito Santo, parte 2. Primeiramente, precisamos estabelecer um fundamento aqui, e o fundamento é o seguinte: se você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, na verdade, primeiramente Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 3, no versículo 21. Lucas 3, versículo 21. Lucas 3, versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Jesus foi batizado, e enquanto ele estava sendo batizado, ele orava, e o céu se abriu. Versículo 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido, em ti
me comprazo, em ti tenho prazer. Então, nós lemos aqui que quando Jesus foi batizado por João Batista, a Bíblia diz que Jesus estava orando naquele momento sagrado, naquele momento santo, Jesus estava orando, e enquanto Jesus orava, a primeira coisa que aconteceu foi que o céu se abriu. Isso me lembra lá de Atos 2, que já falamos há um tempinho, que enquanto aqueles mais ou menos 120 discípulos e discípulas de Jesus estavam orando, de repente ouviu-se um som. De repente viram-se línguas de fogo, e, né? E as línguas de fogo repousaram sobre cada um. E parecido, quando Jesus estava orando também no batismo dele, o céu se abriu. Então aqui nós aprendemos que é, sempre que há um evento sagrado, como o batismo, e outros eventos, quando nós louvamos, e aqui, como está escrito, quando Jesus orou, ou seja, quando nós oramos, quando nós estamos cumprindo a vontade de Deus e estamos conectados com Deus em oração, o céu se abre. O céu se abre porque é do interesse do céu aquilo que está acontecendo. Então, isso vale também para o seu chamado. Quando você entra na tarefa, vamos colocar uma outra palavra aqui para chamar da sua tarefa no reino de Deus. Quando você cumpre a sua tarefa, o céu se abre. Porque o céu está interessado, o Pai Celestial, em te dar o suporte, em te patrocinar, em te ajudar naquilo que você está fazendo para a glória dele. Ok? Então, quando você faz isso, quando você foi batizado, quando você ora, quando você louva de coração, quando você está com o espírito quebrantado, quando você está na humildade, quando você decide não pagar com a mesma moeda, são esses momentos que o céu se abre. Quando você prega guiado pelo Espírito Santo, o céu se abre. E naquele momento que o céu se abriu, o Espírito Santo desceu, e agora tem uma palavra muito importante aqui. O Espírito Santo desceu sobre Jesus e permaneceu. O Espírito Santo desceu sobre Jesus e permaneceu. Então, ouve-se uma voz do céu que diz assim: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, na forma de uma pomba, a voz de Deus veio. Então, outra coisa que acontece é que a voz de Deus acompanha o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Então, onde o Espírito Santo. Vamos do começo. Onde tem oração, tem céu aberto. Onde tem céu aberto, tem o Espírito Santo. E onde o Espírito Santo está, ali a voz de Deus está presente. Anota essa. Onde tem oração, tem céu aberto. Onde tem céu aberto, tem o Espírito Santo. E onde tem o Espírito Santo, tem a voz de Deus. Ok? Naquele momento, imagina o próprio Deus falando, o próprio Pai falando para o Filho: Eu tenho prazer em você. Eu creio que é uma frase que todos nós desejamos ouvir no nosso dia a dia.
E a minha oração é que Deus nos dê essa graça, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo pode se entristecer. A Bíblia diz assim: não entristeçam o Espírito Santo. Mas aqui nós vemos o contrário. Deus não estava, não tinha sido entristecido pelo comportamento de Jesus. Pelo contrário, o Pai estava contente, alegre, satisfeito, se regozijando com a atitude do filho dele, Jesus, ser batizado. Então, que esse seja o nosso objetivo todos os dias, que Deus olhe do céu e diga: e viu Deus que era, que Deus olhe para a nossa vida, que Deus olhe para os nossos pensamentos, palavras e atitudes, e ele veja que é bom. É engraçado porque a Bíblia diz que quando Jesus veio até João Batista disse assim: não, eu não posso te batizar. Quem deveria me batizar é o Senhor é maior que eu. Mas Jesus disse: deixe, é necessário que se cumpra tudo que Deus falou, que se cumpra toda a justiça de Deus. A justiça de Deus. É necessário que ela se cumpra. Então, até Jesus foi batizado e ele disse que não tinha a ver com o sentimento dele. Aquele não era sentimento, eu quero, não quero, era justiça. A justiça de Deus era justo, era correto, era o alvo, era o que deveria acontecer. Então, quando você faz a obra de Deus, lembra dessa palavra, que essa palavra vai te ajudar a fazer a vontade dele. Não é só questão da nossa vontade, é questão da justiça de Deus. Por exemplo, eu não estou com vontade de fazer algo. Pode ser, mas aquilo é justo ou não? Sim. E eu não sei se você já percebeu que é mais fácil fazer as coisas quando você entende que aquilo é justo, que aquilo é correto. É, por exemplo, você tem 5 pães. Aparece alguém na sua frente que precisa de um pão, que está sem nada. A justiça, a justiça no sentido de que você quer viver de uma maneira justa, a própria justiça vai te ensinar que é justo você dar um pão se você tem 5 pães e a pessoa não tem nada. Hoje, por exemplo, quando eu estava de carro, aconteceu algo muito interessante. No momento aqui em Leverkusen começou a chover bastante, bem rápido. Talvez uns 3 minutos só de chuva intensa, 5 minutos. E enquanto estava chovendo, eu passei ali pelo sinal, né? Parei no sinal, na verdade, estava vermelho, e passou uma mulher que estava com um carrinho, com um bebê. Ela estava empurrando o carrinho de bebê e tinha uma outra mulher do lado dela. E a mulher que estava com um carrinho de bebê, carregando, né, empurrando o carrinho, estava chovendo muito, e ela não tinha guarda-chuva. E eu vi algo muito interessante, que a outra mulher, uma alemã, que estava com guarda-chuva, falou alguma coisa para ela e estendeu o guarda-chuva também sobre aquela mulher. Porque é óbvio, quem está entendendo? É óbvio. Então, poderíamos dizer que uma outra palavra, né, só para comparação, a justiça, que se cumpra a justiça de Deus, é tipo assim, é óbvio. É óbvio que se alguém está no sinal, uma mulher, né, com um bebê, e você tem um guarda-chuva e ela não tem um guarda-chuva,
que dentro de você, na sua consciência, vai ser óbvio que você vai estender também sobre ela o guarda-chuva. Olha que interessante. Então, tem coisa que não precisa de sinal, tem coisa que não precisa de um sinal do céu, um trovão, um relâmpago. Tem coisa que é óbvia. E claro, quem conhece Jesus vai ter algumas coisas que você vai dizer, isso aqui é óbvio, e alguém que ainda está sem Cristo não vai ter aquilo como óbvio de fazer, né? Por exemplo, uma coisa óbvia, nós cristãos, é que nós, nas nossas orações, principalmente quando ainda não tivemos essa experiência com o Espírito Santo, todas as nossas orações vão ser voltadas em: eu quero ter uma experiência com o Espírito Santo. Eu quero ter uma experiência com o Espírito Santo. E você não vai parar de fazer essas orações até você ter uma experiência poderosa com o Espírito Santo. Então, principalmente quando nós começamos na nossa fé, o nosso interesse máximo é ter aquele encontro que você ouve que alguém teve uma experiência linda com o Espírito Santo, e essa experiência não é para alguns, na verdade deveria ser para todos. Mas às vezes nós não entendemos aquilo que, como eu disse, é óbvio. E aí a gente vai só para as coisas normais da vida que também são necessárias. Senhor, me dá um emprego. Senhor, me dá um carro. Senhor, me ajuda, porque hoje eu tenho um desafio aí diante de mim. Sim, tudo é necessário. Mas você buscar o Espírito Santo, querer mais dele, deveria ser o primeiro desejo, até que você tenha esse encontro. O primeiro. Então, olha só, a primeira coisa que aconteceu com Jesus, quando ele foi batizado, foi ele ter essa experiência com o Espírito Santo. Então, para fazer a obra de Deus, e obra seja limpar o banheiro, cozinhar, passar aspirador, pregar, louvar, seja o que for, para tudo isso precisamos ter tido uma experiência com o Espírito Santo. Porque no fim das contas vai ser ele que vai nos guiar. E vai ser ele também que vai nos amansar quando nós falarmos assim, eu não quero. O Espírito Santo vai tocar em nós e dizer, você não quer, mas é necessário que se cumpra a justiça. Isso é justo, isso é óbvio, ok? Então, agora, três coisas básicas para você descobrir o seu chamado. Número um, o que está precisando? É, realmente, o que está precisando? Por exemplo, Deus não vai te usar em uma área que não está precisando naquele momento. Se não está precisando, não está precisando. Então, você tem que abrir os olhos e perceber, Senhor, quando surgiu uma oportunidade, guia até mim as oportunidades certas. E aí vai começar. Deus vai te dar oportunidades de você fazer a vontade dele e ter uma tarefa. Então, quando você receber uma oportunidade, em breve, agarre ela, agarre ela. E não se preocupe se depois dessa oportunidade vai ter outra, mas o momento que você receber, seja o que for, agarre e saiba que também Deus nos testa antes de outras tarefas também.
Às vezes Deus, a Bíblia diz, né, que primeiro devemos ser testados e aprovados para então entrarmos no nosso chamado. Então, às vezes, você também vai fazer coisas que não têm a ver com o seu chamado. Por exemplo, ah, Diego, estou pastoreando. Significa que eu não posso limpar se eu ver alguma coisa e eu tenho duas mãos? Eu posso. Talvez alguém vai dizer para mim, não, Diego, eu quero que, deixa que eu faço isso. Ok, mas mesmo assim eu tenho duas mãos. Eu posso ajudar. Eu posso passar um aspirador. Eu posso ser útil. Mesmo que eu diga, naquele momento, não é essa a minha tarefa principal. E é por isso que os discípulos, em Atos capítulo 6, os apóstolos colocaram pessoas para servir, para que eles pudessem pregar e orar, pregar e orar, pregar e orar. Não porque eles eram melhores, mas porque aquela era a tarefa deles. A segunda coisa que você precisa lembrar, para entender onde Deus quer te usar, número um, o que está precisando. Ok. Mas número dois, quais são os dons do Espírito Santo que já se manifestaram na sua vida? Qual habilidade você tem dada por Deus? Dom no sentido dom mesmo, né? Tem 9 dons, no mínimo, né? A Bíblia lista 9, 1 Coríntios 12, os 9 dons, né? Que a gente chama de dons de revelação, dons de comunicação e dons de poder. Quais são os dons de poder? O dom da fé, dons de curar e dons de maravilha. São os 3 dons que são os dons de poder. Quais são os dons de revelação? Os dons de revelação, discernimento de espíritos, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. São dons de revelação, que Deus pode mostrar para você algo do passado, para ajudar uma pessoa, não para condenar. Deus pode te mostrar um projeto, coisas boas que Deus tem na vida de alguém, ou um perigo, para você dizer, ó, tome cuidado, tal, né? E discernimento dos espíritos é ver visões. Isso é discernimento dos espíritos. Discernimento dos espíritos é você ver o mundo espiritual, ou seja, você discernir, você vê. Pode ser através de sonhos, enquanto dorme, ou acordado, seus olhos espirituais sendo abertos. Bem, lembrando que discernimento dos espíritos não é desconfiar de alguém. Por exemplo, não é eu falar, ah, eu não vou com a cara daquele homem ou daquela pessoa que entrou ali, Deus está me dando discernimento. Não. Discernimento não tem a ver com preconceito, racismo ou outra coisa, tem a ver realmente com Deus te mostrar o que está por trás. Amém? E os dons de comunicação, falar em línguas, discernimento das línguas, interpretação das línguas, né? E profetizar. E a Bíblia diz que o dom que mais tem e mais deveria ter, que é um dom muito fácil de adquirir, é o que está na Bíblia, é o dom de profecia. Tanto é que Paulo diz, que o desejo dele era que todos devem profetizar, todos. Porque mesmo que alguém não precise de uma cura no momento, todos nós precisamos vir e volta de que alguém profetize na nossa vida, porque a profecia pode nos encorajar. Agora, a profecia pode ser direta, um a um, ou pode ser também enquanto você prega, Deus te usar para profetizar algo.
Porque muitas vezes, quando nós pregamos, nós estamos mais ensinando, o que é muito importante. Nem sempre, quando nós estamos pregando, nós estamos profetizando. Mas tem momentos que, pela graça de Deus, o Senhor nos faz profetizar. Normalmente, a pregação ela é o quê? O ensino da palavra. O ensino da palavra é um pouco diferente do dia de hoje, né? Mas, resumindo, quando você prega, você ensina, quando você prega, você profetiza, quando você prega, você fala de coisas que às vezes a pessoa diz assim: nossa, essa palavra foi para mim, porque eu estava passando isso, isso e isso nos últimos dias. Então, a pregação ela vem realmente com um combo de vários dons, às vezes, ok? Por exemplo, Pedro. A Bíblia diz lá em Atos, a partir de Atos 10, 11 e adiante, que Pedro, enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo caiu sobre as pessoas que estavam ali. É o que a Bíblia diz. O Espírito Santo caiu sobre as pessoas, veio sobre as pessoas. Olha que bonito. O Espírito Santo pregou. Pedro estava pregando, Pedro não orou, Senhor, derrama mais de ti, derrama o teu Espírito Santo. Ele não orou, mas a pregação foi tão envolvente e ele estava cheio do Espírito Santo que a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre eles, não eram judeus. Pedro até ficou assustado, como pode? E quando eles começaram a orar em outras línguas e profetizar e falar das maravilhas de Deus, Pedro olhou para eles e falou: ora, se Deus deu a eles o Espírito Santo, e nós estamos vendo essa manifestação tão linda do Espírito Santo, como é que não vamos batizar eles? E a Bíblia diz que eles foram então batizados também. Porque naquela época, alguns pensavam que a salvação era só para quem era do povo de Jesus, do povo judeu. Mas pouco a pouco a igreja foi entendendo, através de Paulo, Pedro, essa experiência que Pedro teve, que o evangelho era para todos. 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 Amém? Então, perceba que Deus pode te usar de várias maneiras. Pedro não orou, mas enquanto ele pregava, algo muito forte aconteceu, né? Então, se você observar, Pedro era alguém que quando ele pregava, acontecia muitas manifestações de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que 3.000 almas, lá no dia de Pentecoste, quando ele pregou, foram acrescentadas ao reino de Deus. Ou seja, 3.000 almas vieram para Cristo naquele dia. E Pedro, é engraçado que Pedro não disse para eles: quem quer aceitar Jesus? As próprias pessoas perguntaram: o que nós devemos fazer? Então, quando Pedro pregava, havia uma graça quando ele pregava. Outros têm uma graça especial para orar. Outros têm uma graça especial para ver detalhes para a vida das pessoas, que vai edificar elas, vai encorajar, uma revelação, revelações. Outros têm uma graça a Bíblia chama, né, da misericórdia. Tem pessoa que tem uma misericórdia que você ali perto daquela pessoa, você se sente amado novamente por Deus, né? Então, cada pessoa tem uma graça especial. Tem pessoas que têm uma graça especial de organizar. Tem até pessoas que Deus vai usar elas para organizar, mas quando algo foi organizado, elas não vão participar ali na frente do que foi organizado, mas a organização estava na mão dela ou dele. Então,
Existem muitas coisas que nós podemos fazer para Deus. E a primeira pessoa que tem que entender e discernir, primeiro, não foque somente a pregar, cantar, pregar, cantar, pregar, cantar. Não, existem muitas coisas. Eu, por exemplo, eu trabalhei por 13 anos traduzindo, traduzindo. Mesmo quando essa porta abriu, né, eu já pregava. Então eu podia pensar, eu não vou traduzir porque eu creio que Deus me chamou para pregar. Mesmo assim, por 13 anos, 14 anos, eu traduzi, 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 traduzi. Então, nós precisamos perseverar e sermos dedicados naquilo que Deus nos confiar a fazer. E como eu disse, às vezes não é aquilo ainda, mas aquilo que você pode dizer assim, mas não é isso, mas aquilo vai te desenvolver, amadurecer para você poder entrar na tarefa que Deus te deu. Por exemplo, eu traduzi mais de 1.000 pregações. E dessas 1.000 pregações que eu traduzi, foram mais ou menos 12, 13 pregadores. Então, eu ouvia pregadores, pregadores, pregadores diferentes. E aquela tradução se tornou uma escola. Então, mesmo que você não esteja fazendo aquilo, mas você está numa escola. Eu lembro de um jovem que ele acompanhava um pastor, só que o jovem não tinha oportunidade de algumas coisas, não sei, pregar e assim por diante. Só que aquele jovem, como ele estava servindo aquele pastor, acompanhando, servindo, ele podia entrar nos lugares que o pastor dele entrava. Então, era até um pastor até relativamente conhecido nos Estados Unidos. Então, ele poderia dizer, mas eu estou fazendo o que aqui? Mas enquanto ele estava ali, ao lado do pastor, servindo, ajudando, aconteceu algo interessante, porque ele podia conhecer outros pregadores que ele também admirava e ouvir o que eles falavam, receber conselhos, ouvir as experiências que eles tinham, que eles não contam lá na frente quando estão pregando. Não, ele podia ouvir detalhes profundos e aprender. Eu lembro quando teve uma época, há 15, 16 anos, que eu estava servindo três pastores, um por um, né? Primeiro veio um, depois saiu, voltou para o Brasil e outro e outro. E eu pagava a conta deles, né? Pagava a conta que eles não falavam alemão, ajudava eles e às vezes até no supermercado com eles. Mas através daqueles momentos eu ouvia como eles pensavam. Eu ouvia o que eles estavam passando, porque isso eles nunca iam falar da pregação. Eu ouvia as dificuldades, eu via os pormenores, eu via como que eles oravam, como o que que eles falavam quando eles oravam privado na casa deles. Porque o jeito que eles oram ali na frente não é o jeito que depois a gente ora em casa, entendeu? Então, olha só que bênção, né? Então, tudo tem o seu lugar e você precisa apreciar cada momento que Deus te dá. Cada momento que Deus te dá. Às vezes, um momento que você tem mais tempo para se preparar. Mas às vezes você mesmo se desafiar, e se você não ter tanto tempo, você, mesmo assim, você falar, se eu estou recebendo essa oportunidade, Deus vai me capacitar. Eu lembro quando, às vezes, né, porque o meu
meu pastor trabalhava em algum lugar no hotel e às vezes tinha que ir do nada. Aí às vezes ele ligava uns 30 minutos antes, Diego, você vai pregar hoje, né? Eu falava, ok, pastor. Sim, senhor, né? E pregava, né? Há 15 anos, 16 anos, claro que eu não pregava como hoje. E hoje eu também ainda estou aprendendo. Daqui a 10 anos eu não vou pregar como agora. Mas cada oportunidade te desafia de um jeito. Cada momento te desafia de um jeito. Então, pergunte a Deus, Deus, o que o Senhor deseja de mim? Mas essa pergunta tem que ser com sabedoria, porque eu já vi pessoas que estavam fazendo algo para Deus e aí disseram, não, não é mais isso, e parou. Só que a pessoa não só parou com aquilo e ia fazer outra coisa, não, a pessoa parou, não fez mais. é, no decorrer do tempo, depois dos anos, não fez mais nada naquele sentido. A igreja às vezes precisava, entendeu? Então, guarda isso. Pergunte a Deus, Senhor, até mesmo naquilo que você já faz, peça, Senhor, se o Senhor precisar me mudar a minha maneira de orar, minha maneira de pregar, minha maneira de louvar, minha maneira de orar pelos outros, me muda, porque eu não estou servindo para mim, eu estou servindo os outros. E para você entender isso, teve um jovem que ele foi orar por um senhor. E você sabe que senhores de idade, senhoras, né? Às vezes não tem papa na língua. Então eles falam mesmo. E o jovem estava ali orando, soberano Deus, eterno Pai, perdoa os meus pecados, eu me apresento aqui na tua presença, estou aqui, é muito bom, o Senhor é maravilhoso. E o Senhor tocou nele, interrompeu a oração e falou: Meu jovem, eu quero ser curado, você vai orar por mim ou não? Porque ele estava fazendo uma visita no hospital. E naquele momento não era o momento dele orar por ele. Aquele jovem já deveria ir para o hospital, ele já orou por ele em casa. Já orou, estava com Deus. Mas ele foi para o hospital para quê? Para orar pelo povo, pelo Senhor. Quem está entendendo? Ele foi orar pelo Senhor, não era mais por ele. Senhor, perdoa os meus pecados, eu estou aqui, tu és tão bom, eu te louvo. Sim, mas ali não era para isso, ali era para orar por aquele Senhor. Na igreja é diferente, né? Senhor, nós te louvamos, você leva as pessoas a pela graça de Deus, também a orar. Mas se você vai orar por alguém, um a um, ore por ele. Ele é o objetivo, o alvo naquele momento da graça de Deus, né? Às vezes nós vamos, por exemplo, pregar e nós precisamos pregar de uma maneira que as pessoas, no fim das contas, nos entendam. Às vezes nós temos coisas, poderíamos falar coisas complicadas e tal, e a gente talvez gosta. Mas o que adianta se as pessoas não nos entenderem? Esse é o mistério. Às vezes nós podemos dizer, mas esse hino é o hino que na minha igreja a gente sempre cantou esse hino. Mas você está em outro lugar. Você vai louvar um hino que você leu o lugar e você vai glorificar a Deus e vai ajudar as pessoas a louvarem a Deus. E às vezes você vai cantar hinos que não necessariamente são do seu. Assim, que você talvez não tocaria em casa, mas ali não é para. Não é o seu momento, é o nosso momento. Então, é o nosso momento louvando, é o nosso momento ouvindo a palavra, é o nosso momento ah, orando, né? É o nosso momento. É um corpo ali, é um corpo, né? E você vai ler o corpo.
você também vai entender, opa, 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 né? Você vai ver, é, às vezes você chega num lugar, vê que alguém tá ali de canto, no canto ali, e tá todo mundo falando, eu ganhei um carro, ganhei um emprego, e tem a pessoa ali no canto, poxa, você percebe pelo jeito da pessoa que ela tá até sem graça, porque ela talvez não tá lembrando, ou no momento não tem algo que ela lembre que Deus faz por ela, e as pessoas estão só, não, porque ontem eu recebi isso de Deus, como Deus é bom, né? Não. E às vezes quando a gente fala assim grande de Deus, é bom, mas a gente tem que ler o que está acontecendo ao nosso redor e trazer aquela pessoa que talvez está no canto, que não é fácil. É só Deus que vai nos dando olhos de águia, olhos de águia para ver quem está ali no canto. Às vezes até numa conversa na mesa, você está num lar e tá todo mundo falando, falando, falando. Né? Eu já, em algumas casas que eu fui, eu pedi, não é sempre, ok? Mas eu pedi às vezes para os pais, não fala assim do seu filho na minha frente. Eu não sou um sargento, né? Quando os pais chegam assim e falam, eu trouxe o pastor aqui para falar com você, viu? Falar com você. Então, sem perceber, eu cheguei ali tranquilo, né? Mas às vezes claro que o pai e a mãe não quer, mas pode colocar como se o pastor fosse um polícia e automaticamente aquele jovem não vai gostar de mim. Que eu vou virar tipo assim fala marionete, né? Marionete, desculpa, marionete dos pais. Quando eu quiser te repreender, eu vou chamar o pastor. E aí o que que acontece? Aí eles não gostam mais do pastor, porque o pastor ele simplesmente fala o que o pai quer falar, entendeu? Então a gente tem que ser sensível e também tem que crer que mesmo quando alguém não faz as coisas como a gente diz para ele ou ela fazer, o resultado é o mais importante. Não é alguém fazer como a gente quer, mas é o resultado. E você também deve guardar isso. Não seja refém das expectativas das pessoas, mas dê lugar ao Espírito Santo, entenda a voz do Espírito Santo, conheça a voz do Espírito Santo. E eu tenho certeza que ele vai te guiar no seu trabalho, quando for a hora de você falar de Jesus, um folhetinho, você colocar no papel, ó, esse é o endereço da minha igreja, vem lá nos visitar. Então, tudo isso são coisas que nós precisamos praticar. Praticar, praticar, praticar. Às vezes vai ter momentos que vai precisar ser mais corajoso, às vezes vai ter momento que Deus vai falar, não precisa falar tudo isso agora para a pessoa, não é para você corrigir, chegar corrigindo ela, só convida ela para um culto, só convida. Então Deus tem momentos e momentos dele agir e maneiras que ele pode nos usar. Bem, eu quero que nós oremos agora e peçamos a Deus, Senhor, me mostra qual é a minha, o que eu posso melhorar. Vamos colocar assim, o que eu posso melhorar? O que eu, o que que, qual é a área que o Senhor me deu uma graça? Uma graça. Tem pessoas que conseguem levar os outros a orar. Tem pessoas que conseguem levar os outros a louvar a Deus. São graças, são graças. Fazer, né? Tem pessoas que têm um cuidado, um cuidado, um cuidado especial. Tem pessoas que são cuidadosas, atenciosas. Por isso que a gente não pode só focar numa coisa. Porque o dom, por exemplo, de revelação da sua vida, pode ser ali, você sentada ali no café com a pessoa, ou depois do culto, às vezes quando ninguém mais está vendo, mas você perguntar, e aí, você está bem?
percebi que você estava meio assim e tal, e você falar para a pessoa, posso fazer uma breve oração por você? Né? E lembre, tudo que você faz na obra de Deus é para cooperar com o cabeça, que é Jesus. Então, se nós vamos fazer algo, a gente tem que fazer com a convicção de que a gente vai resolver problemas e não causar problemas para depois outro resolver. Isso é ser um time. Você facilitar, não deixar alguém carregar tudo no ombro. Não, peraí, deixa eu pegar isso aqui do seu ombro e eu resolvo. Entendeu? E assim é o sonho de Deus, onde cada membro do corpo de Cristo achou a sua tarefa. Cada membro tem um valor para Deus. Então, a nossa atitude deve ser servir, como Jesus falou. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E claro que Deus vai continuar curando nossas feridas. Claro que Deus tem o poder e vai continuar suprindo tudo que você precisa, mas guarde Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o quê? E a sua, lembra que a gente falou no início? E a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai, ensina os teus filhos e filhas a reconhecerem qual tarefa, qual chamado tu tens para ele e para ela. E mesmo alguém que diz, eu já estou reconhecendo, já estou andando na tarefa que Deus me deu, mas até essa pessoa, esse homem, essa mulher, se o Senhor quiser fazer algo diferente, talvez ele ou ela vai continuar fazendo a mesma coisa, mas de uma maneira diferente. Dai a ele, a ela, coragem. Pai amado, pois a cada segunda, a cada dia, a cada semana, de tempos em tempos, o Senhor está nos transformando, nos transformando. E existem tempos em tempos no chamado, existem épocas e épocas no chamado, como as 4 estações do ano: verão, outono, primavera, verão, outono, primavera, inverno, estações diferentes no chamado, estações diferentes na maneira como se manifesta o poder de Deus através da nossa vida. O inverno também é necessário, o verão é necessário, o outono é necessário, a primavera é necessária. E nos faz entender que na nossa vida existem essas épocas, e nenhuma época é para ser negativa, nenhuma época é para ser uma época em que Deus não está presente, não. Mas sim, são épocas diferentes, são fases diferentes. E eu peço que o Senhor sussurre no coração de cada um qual é a minha tarefa. Será que eu estou fazendo bem o que Deus me confiou para fazer? Será que eu estou me dedicando, lendo a palavra, orando? Será que eu estou disposto? Será que além de ser dedicado, será que eu tenho me esforçado para dar lugar para que o Espírito Santo atue? Capacita-nos no dia de hoje, nos unge, Pai. Abacadule erevandaraia súbia. Rabadocou sequedele plandoroco branda lagadul cireblasto. Pai amado, nos capacita no dia de hoje, Pai amado. E como disse Moisés lá em Deuteronômio, que a tua sabedoria goteje como orvalho, que haja gotas de revelação
Vem, ó Deus, derramando sobre nós as tuas gotas de revelação. Ah, Senhor, os corações que estão tristes nesse momento, Pai. Os corações que estão tristes, parece que há um vazio. Quando se olha para o dia, quando se olha para o amanhã, Senhor, tenha misericórdia. Consola os tristes, consola os quebrantados. Consola, Pai amado, pois existem pessoas que aparentemente têm tudo e alguns até são insensíveis. Ah, você tem tudo, para que reclamar? Não é reclamar, é uma tristeza que entrou, Pai amado. É uma tristeza que se manifestou. E eu peço que o Senhor cure esse coração, que o Senhor enche esse coração de Cristo. Enche esse coração, Pai. Tira esse vazio. Aleluia, tira. Deus vai tirar esse vazio. Deus vai tirar esse vazio. Esse vazio não é vazio de Deus, é vazio. Você olha para frente e você não sabe nem o que dizer quando você olha para frente. Quando você olha um pouquinho assim para o futuro, aquelas orações ousadas e corajosas e de abrir o mar, de abrir o Jordão, parece que elas se foram na sua vida. Mas não é falta de Deus, é falta de ver algo bom no futuro, é falta de esperança mesmo. Mas o Senhor vai te ajudar. O Senhor vai renovar a sua visão. O Senhor vai te mostrar que vale a pena. O Senhor vai te mostrar que vale a pena, que não está sendo em vão. Não está sendo em vão. A sua vida não é em vão. Você é importante para muita pessoa, percebendo ou sem perceber. Você faz a diferença. Cadarabandorocobalacadouzi elemasta. Cadure blando cosia plasta, caduce elemasta. Cadore barabatuco santo le plastupri amarraia faia síria. Cadule planda cassunda, cadu cambrata cassubi ereplasta. Aleluia. Deus vai consolar corações, 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 corações. Você perdeu um pouco a coragem, não porque você não tem coragem, esse é o mistério. Você perdeu a coragem porque você olha para frente, você não está conseguindo ver. Não é falta de fé, é uma visão que Deus vai te dar do futuro que vai renovar suas esperanças. Deus está tocando nos teus olhos espirituais e vai iluminar os olhos do teu entendimento. Agora eu entendo, você vai dizer, agora faz sentido, agora eu entendo. Ah, receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. É muito sério. Tem coisa que não é só forte, é sério. Tá bem? Tem coisa que não é só questão ser forte, porque tem coisa que é forte, mas não é séria. Aleluia. E tem coisa que é séria, mas não é forte. Cada coisa tem o seu lugar. Mas essa palavra, creia que Deus leva você a sério. Urabacandaraia. Ramando copa la hastekere ripa la manto ikepla. Deus leva você a sério. Ele não te esqueceu. Não tem essa de ele vai te esquecer por um ano, depois ele volta, depois ele tá, depois não tá. Não, Deus não faz isso. A gente que não vê, mas ele está por aí. Ele está aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado.
Amém. Eu creio que a voz do Espírito Santo vai te visitar, a voz, a voz. E como aconteceu com Jacó. Jacó, quando ele estava no deserto, ele acordou. Quando ele acordou, ele falou: Deus estava aqui e eu não sabia. Agora ficou interessante, porque Deus está aqui e eu que não sabia, mas ele está aqui. E aí a atitude de Jacó mudou. Aí Jacó levanta, coloca uma coluna, levanta um altar, diz que vai fazer e acontecer, mas agora era a força de Deus. Então, tem coisa que a gente só entende quando Deus se revela. Que Deus se revele a você. Amém. Se você tiver alguma pergunta, depois pode nos escrever, me escrever, falar como esse momento foi para você, o que está acontecendo aí dentro de você enquanto você estuda esses assuntos sobre o Espírito Santo. E nós continuamos nos comunicando e que Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Cristo. Fiquem com o Espírito Santo. Fiquem com o Criador dos céus e da terra. Amém. Deus abençoe.